Caro presidente Tomás Correia, senador Suplicy, nossos colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos servidores desta casa, visitantes que nos dão o prazer de estar hoje aqui no plenário do Senado Federal. A Justiça Eleitoral, presidente, começou a divulgar ontem, terça-feira, 22 de agosto, a campanha Voto Limpo. Isso no rádio e na televisão. Eu queria primeiro destacar a qualidade, a criatividade, o bom gosto dessa campanha, que tem uma mensagem direta ao ouvinte e ao telespectador. E é isso que nós precisamos, é reafirmar o compromisso com o voto limpo, com a transparência na eleição, com a seriedade, e nenhum eleitor pode vender o seu voto, que é sagrado, é um direito dele, e ele não pode submeter a esses desmandos. As mensagens estimulam os eleitores a participarem do processo eleitoral e a escolher candidatos ficha limpa, aqueles que não têm problemas com a justiça ou estão envolvidos em irregularidades. A campanha institucional chegou em excelente hora e eu queria cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, por ter ela pessoalmente determinado a inserção desta campanha e o início desta campanha coincidindo com o período pré-eleitoral das eleições municipais deste ano, marcadas para 7 de outubro, e que são as eleições que eu diria fundamentais, as eleições iniciais do processo democrático, porque tratam exatamente da escolha das pessoas que vão definir o cotidiano de cada um de nós. É o município, a primeira célula de vivência democrática com a escolha de vereadores e vereadoras, prefeitos ou prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas. E é exatamente ali que se define como nós vivemos. A iluminação da rua, o calçamento, o trânsito, o transporte, a saúde, a educação, a segurança pública, tudo que diz respeito ao nosso cotidiano está na cidade, que é onde nós moramos. Nós não moramos na União, nós não moramos no Estado, nós moramos na cidade. E é essa a eleição que conta também para o início de um processo democrático que nós queremos cada vez mais limpo. Por isso eu queria saudar a determinação da presidente Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se não me engano, a primeira mulher a comandar a Suprema Corte, a Corte Superior da Justiça Eleitoral, e isso nos conforta muito, até pelo empoderamento das mulheres, não apenas na área política, mas administrativa, com a eleição da primeira mulher a comandar os destinos da nossa nação, e também a escolha da ministra Carmen Lúcia como presidente da Corte Eleitoral. A campanha é composta por 5 filmes e 5 peças de divulgação para o rádio. Cada peça tem 30 segundos e trata dos temas relacionados, presidente. A Lei Complementar 135, que ficou mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa, que vale já para as eleições municipais deste ano, como eu disse, agendadas para 7 de outubro. Os filmes e a propaganda do rádio alertam os eleitores para a importância de pesquisar o passado dos políticos e conhecer as propostas de cada um. Eu diria mais, dos candidatos e das candidatas. As mensagens da campanha estão incentivando a participação no pleito dos eleitores de todas as idades, inclusive aqueles que recém chegaram a esse direito sagrado que é escolher o seu representante na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura Municipal, com 16 e 17 anos. E os maiores de 70 anos, que já estariam dispensados dessa responsabilidade cívica, mas também a eles, que o voto é facultativo. Encontrei muito, meu caro senador Tomás Correia, nas eleições de 2010, quando pela primeira vez eu fui pedir o voto, a minha candidatura ao Senado, e muitos com mais de 70 anos, 75, 80 anos, me dizendo com muita alegria: vou tirar o pó do meu título para voltar a votar, e acreditando que a política pode melhorar. Isso é uma grande alegria, uma satisfação para quem chega na política pela primeira vez para pedir o voto dos eleitores. E nós temos a obrigação de trabalhar aqui nesta casa
com a responsabilidade de cumprir todos os compromissos que nós firmamos com os eleitores. É o único caminho para consolidar uma democracia, nossa ainda recente e jovem, e fortalecendo-a cada vez mais. Nas eleições anteriores, a campanha eleitoral tinha início 60 dias antes do pleito propriamente dito. Neste ano, essa campanha, como determinou o próprio TSE, ficará no ar nos 45 dias que antecedem o primeiro turno da eleição. E aí compatibiliza, torna mais compacta a mensagem que chega aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes. A campanha, segundo o TSE informa, estará no ar até o dia 4 de outubro, praticamente véspera da eleição, que será no dia 7, e nas localidades onde houver segundo turno, será retomada logo após o anúncio do resultado do primeiro turno, devendo ser encerrada no dia 26. A decisão, como eu disse, para exibir a campanha no mesmo período da campanha eleitoral gratuita, que não é gratuita, tem um imposto aí embutido nesse horário, foi da presidente Carmen Lúcia. E levou em conta uma pesquisa realizada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que constatou que os eleitores tinham dificuldade em se lembrar das campanhas anteriores, que eram iniciadas 60 dias antes do pleito. E aí, de novo, vale um lembrete aos eleitores. A gente, quando vai conversar em ambientes maiores e faz uma pergunta básica, você lembra em que candidato a deputado, a vereador ou a deputado estadual ou federal votou na última eleição? Muito poucos, presidente, lembram o nome do candidato em quem votou na eleição anterior. Às vezes passaram-se apenas 2 anos, como a de 2010. Então é preciso muito rigor por parte do eleitor na hora da escolha. Então, ele tem que saber. E para saber e conhecer a ficha do candidato, ele tem que ter o histórico desse candidato. E, evidentemente, ao conhecer a ficha, ele não vai esquecer do nome, porque ele foi lá pesquisar e saber em quem ele está votando naquela eleição. A escolha do tema voto limpo, segundo o próprio TSE, também foi feita com base no resultado dessa pesquisa. O estudo apontou que a lei da ficha limpa ainda é pouco conhecida pelos eleitores, apesar de ser uma lei gerada por uma iniciativa popular. Aliás, uma das poucas leis que o Congresso Nacional teve que assumir como uma pressão vinda de fora para dentro da Casa Legislativa e assumir a responsabilidade de aplicar essa lei. Eu queria apenas usar aqui, meu caro presidente, uma peça. Agora, candidatos têm que ter ficha limpa. Essa é a peça que o Tribunal Superior Eleitoral está na campanha Voto Limpo. As eleições de 2012, diz essa peça, serão as primeiras com a aplicação da Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, que nasceu do desejo do povo de ter representantes honestos. Desejo do povo de ter representantes honestos nos legislativos e também nos executivos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais daqui do Distrito Federal e na Câmara Federal e também no Senado. Antes de escolher quem merece o seu voto, dirige-se ao eleitor. Para elaborar leis ou administrar o dinheiro público do seu município, pesquise o passado dos candidatos. Vote limpo. Não aceite ser representado por candidatos que foram condenados por um crime, utilizaram de forma indevida recursos públicos, compraram votos ou renunciaram a mandatos eletivos para fugir de processo de cassação. E isso está no site, e tudo sobre a ficha limpa e esta campanha Voto Limpo. Eu queria renovar a minha satisfação com a iniciativa da Justiça Eleitoral, porque está dessa forma conscientizando e conclamando o eleitorado brasileiro a uma atitude de responsabilidade, porque só tornaremos melhor a gestão do município numa Câmara de Vereadores ou da Prefeitura Municipal quando o eleitor assumir este compromisso também com a boa escolha. E queria também dizer, caro presidente, que hoje o próprio Jornal do Senado mostrou e trouxe uma matéria muito interessante que tem a ver tudo com essa campanha do voto limpo, que é dizendo que o ano eleitoral, agora, da eleição municipal, reacende o debate sobre o financiamento público de campanha. Veja a coincidência, senhor presidente. Isso acontece na hora que, ali do outro lado, na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal
está julgando o rumoroso processo do mensalão. E o que foi o mensalão, se não caixa 2 na campanha eleitoral? O uso de recursos não contabilizados nesse processo, o que nós não queremos que aconteça mais. Então, eu acho extremamente prudente, oportuno, necessário, urgente, inadiável que discutamos a questão do financiamento público de campanha. Para grande parte da sociedade, não é compreensível que se use o dinheiro público para essa finalidade. Mas é preciso entender que é esse o primeiro passo que nós vamos dar para a moralização do processo eleitoral em nosso país, que hoje tem financiamentos fortes da campanha eleitoral, porque a lei é assim. A lei é assim. As campanhas eram muito mais caras. Lembra dos showmícios que se contratavam aqueles astros famosos para reunir multidões para se pedir o voto? Não se pode mais fazer isso, felizmente. Como não se pode distribuir brindes, chaveiros, camisetas, isso tudo acabou. Mas ainda assim, as campanhas são muito caras na produção e também na montagem, no planejamento das campanhas eleitorais. Eu tenho andado nos municípios, presidente, tenho visto que a campanha ainda não esquentou. Nos municípios pequenos, onde mais tenho andado, nos municípios médios, nos municípios grandes, não esquentou. Felizmente, o eleitor parece que está mais consciente, está mais retraído, espero que não aconteça só no meu estado, em outros estados também, pensando e avaliando melhor para quem votar. Votar em bons candidatos, honestos e comprometidos com a comunidade, com o bom uso do recurso público, em vários setores. E queria, então, por isso, saudar e dizer que essa matéria do Jornal do Senado, ela vem exatamente para, digamos, complementar não só essa campanha oportuna da Justiça Eleitoral, do voto limpo, mas também levantar a discussão e trazer a pauta das nossas discussões aqui no Congresso da reabertura da questão relacionada ao financiamento público de campanha. Claro que aí nós precisaremos não só de definir isso na lei, mas também criar os mecanismos de fiscalização para que não haja um faz de conta na prestação de contas. Que a lei é financiamento público, mas determinar um percentual de máximo desse financiamento, que seja pequeno esse máximo, ou um mínimo desse financiamento, muito pouco, para que os candidatos e os partidos políticos também colaborem. Claro que muitos dos dirigentes dos partidos políticos, inclusive o seu líder, Waldir Raupp, o presidente do meu partido, Francisco Dornelles, os presidentes de todos os partidos nessa casa, tiveram e estão tendo preocupação neste momento, também na elaboração das nominatas de candidatos, com a preocupação da ficha limpa. Porque o partido acaba sendo contaminado também quando tem que resolver essas demandas. Então, para todos, para a sociedade em primeiro lugar, para o eleitor, para a democracia, que tenhamos a preocupação da escolha do candidato ficha limpa.